would like to say, first of all, that I find it a great privilege to be with you here today. Gostaria de dizer primeiramente que é um grande privilégio estar com todos aqui hoje, uma grande alegria. I have been in email contact with your minister for some years. He would contact me to inquire about certain books, and it was always a joy for me to respond to him. Estive em contato com o pastor dessa igreja durante algum tempo, durante alguns anos, e ele me perguntou sobre alguns livros e eu pude responder sobre eles. And so when I was invited by Paul Brazil to come to speak in Recife, I was delighted also to have an invitation from your minister to speak. Reverendo Paulo Brasil, da Igreja Presbiteriana da Aliança no Recife, fiquei também muito feliz de ser convidado pelo seu ministro para este evento, para pregar aqui também para vocês. I believe the Lord has blessed you with a very gifted minister, and it's my privilege, therefore, to speak for him here today. Deus concedeu um grande privilégio a ele de realizar um grande ministério e que também é um grande prazer para o reverendo estar aqui hoje, também servindo junto com ele. And I bring you the greetings of the Free Church of Scotland continuing. Trago as saudações da Free Church of Scotland Continuing, ou a Igreja Livre da Escócia Continuada. We in Scotland are greatly encouraged to see the way the gospel is prospering in the great land of Brazil. Ficamos felizes de ver como o reino de Deus e o evangelho estão avançando nesse grande país que é o Brasil. And our concern is to see a further growth in the interest in the Puritans and the Covenanters and the great teachers of the past. E é uma alegria ver esse grande e crescente interesse nos puritanos, esses grandes pregadores e mestres da fé. Now, our subject for tonight is the necessity of justification. O assunto, o tópico desta tarde ou desta noite é a necessidade da justificação. Justification by faith alone, in Christ alone, to the glory of God alone is a very important doctrine. A justificação por Cristo somente, pela fé somente, para a glória de Deus somente, é de uma grande importância. In a sense, there's no more important doctrine. Não há doutrina mais importante. It's a great doctrine of the Reformation. A grande doutrina da Reforma. The medieval church, before the Reformation, that is the Roman Catholic Church, taught justification by faith plus works, and it still teaches that today. A igreja medieval, representada na Igreja Católica Romana, apresentava uma salvação pela fé mais as obras, e ela apresenta a justificação ainda nesses termos hoje. In Roman Catholicism, there is a confusion of justification and sanctification. Na Igreja Católica Romana, há uma confusão entre a justificação e a santificação. For the Roman Catholics, justification involves not just the imputed righteousness of Christ, but the imparted righteousness of Christ. Para os católicos romanos, a justificação não compreende somente, the imputed righteousness of Christ, Christ's righteousness reckoned to us, not just that, but also the imparted or transforming righteousness of Christ. Para a Igreja Católica Romana não é apenas a imputação da justiça de Cristo, mas também a impartição ou a transformação proporcionada na santificação, como se fosse uma coisa só com a justificação. This means that according to the Roman Catholics, when you're justified, you become a good person. No catolicismo romano, você é justificado quando você se torna uma boa pessoa. Justification changes you. A justificação te transforma, te muda. But the Reformers taught justification by faith alone, in Christ alone.
Mas os reformadores pensavam que a justificação em Cristo somente, pela fé somente, it changes not the person, but the person's standing or status before God the judge. muda não a pessoa, mas o estado da pessoa perante Deus. Martin Luther, following the Roman Catholic teaching of his day, sought to justify himself by fasting and penance. Martinho Lutero, seguindo a doutrina católica romana dos seus dias, tentava encontrar a sua justificação por jejuns e por flagelos, por penitências. He painfully climbed the stone stairs of St. Peter's on his knees, thinking that by doing this he could atone for his sins and gain favor with God. Ele trazia a pedra de São Pedro debaixo dos seus joelhos e acreditava que desse jeito estaria expiando pelos seus pecados. And as he did that, the great truth broke in upon him: the just shall live by faith. E enquanto ele fazia isso, a verdade veio sobre ele, que o justo viverá pela fé. Works will never save us. Obras nunca nos salvarão. Punishing our body does not please God. Punir o nosso corpo não agrada a Deus. His life was transformed by discovering this wonderful doctrine. A sua vida foi salva por descobrir essa maravilhosa doutrina. Peace, joy, and assurance flooded into his heart. Paz, alegria e segurança inundaram o seu coração. Later, he described justification by faith as the article of a standing or a falling church. E posteriormente ele viria a classificar a justificação como a doutrina pela qual a igreja se sustenta de pé ou pela qual ela cai. It's foundational and therefore to reject it as heresy. Sorry, Reverend? It's a foundational doctrine, and to reject such a foundational doctrine is heresy. É uma doutrina fundamental, é a fundamentação, a fundação, e rejeitar essa doutrina é incorrer numa heresia. John Calvin described justification by faith alone as the hinge on which everything else turns. João Calvino descrevia essa doutrina como aquela que guia tudo aquilo para a qual tudo se volta. So our conference here tonight is dealing with a very important subject. A nossa conferência aqui, então, ela lida com uma matéria, um assunto muito importante. First of all, then, we must deal with definitions so that we know what we are talking about. Primeiro, nós precisamos trabalhar com algumas definições para saber do que estamos falando. What is justification? O que é a justificação? The Westminster Shorter Catechism always gives us excellent definitions of theological points. As respostas no nosso breve catecismo sempre dão ótimas definições, ótimas respostas para essas questões. Question 33 of the Shorter Catechism asks, what is justification? A questão 33 do nosso breve catecismo pergunta: o que é a justificação? Justification is an act of God's free grace, wherein he pardoneth all our sins and accepteth us as righteous in his sight, only for the righteousness of Christ imputed to us and received by faith alone. A resposta é: justificação é um ato da livre graça de Deus, no qual ele perdoa todos os nossos pecados e nos aceita como justos diante de si, somente por causa da justiça de Cristo, a nós imputada e recebida somente pela fé. Justification is the opposite of condemnation. A justificação é o oposto da condenação. It involves the pardon of all our sins, past sins, present sins, and future sins. Envolve a justificação, o perdão de todos os nossos pecados, de agora, do passado e do futuro. These sins are forgiven in a moment, the moment when we put our faith in Jesus Christ. Esses pecados são perdoados em um momento, o momento em que nós colocamos a nossa fé em Jesus Cristo. It's something huge to have our past sins forgiven.
É algo imenso, algo grandioso ter os nossos pecados passados perdoados. But in justification, our future sins also are forgiven. Mas na justificação, os nossos pecados futuros também são perdoados. But there's also a second part in the answer to what is justification. Mas há ainda uma segunda parte na resposta do que é justificação. It involves us being accepted as righteous, reckoned as righteous before God the judge. A justificação envolve sermos reconhecidos como justos perante Deus. And that again is something enormous. É algo enorme. God does it freely. God freely forgives. Deus livremente perdoa. No one can force God's hand. Ninguém pode forçar a mão de Deus. None deserve mercy. Nem merecer a misericórdia. So justification is all of grace. Justificação é tudo de graça. When we are justified, we receive the righteousness of Christ. Quando somos justificados, recebemos a graça de Deus. It is imputed to us by God. Nos é imputada por Deus. And this righteousness is received by faith. E essa justiça, ela é recebida pela fé. Righteousness is a right standing before a holy God and his perfect law. A justificação é poder estar diante do nosso Deus, justificados pela fé somente. And justification is a judicial act. É um ato judicial. It's an act of God the judge, which takes God the judge in heaven declaring us righteous. É um ato de justiça divina que requer um Deus todo-poderoso que nos julga. But why do we need justification? That's the subject that we're dealing with tonight. Por que precisamos da justificação? Essa é a questão que estamos tratando hoje à noite. In simplest terms, we all need justification because we are all by nature sinners, under condemnation and heading to an eternity in hell. A resposta mais simples é porque nós precisamos de justificação como pecadores que mereciam toda a eternidade no inferno. We are born sinners under the wrath and curse of God. Somos nascidos pecadores debaixo da ira e da maldição de Deus. Scripture's testimony in Romans 1 regarding the Gentiles is, Romans 1 verse 18, the wrath of God is revealed from heaven against all ungodliness and unrighteousness of men who hold the truth in unrighteousness. Romans 1:18. Em Romanos 1:18, o testemunho da Escritura é que, porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Men by nature hold back or hold down the truth about God. E a nossa natureza, ela quer segurar, refrear toda a justiça de Deus. God reveals himself to all of us in nature. Deus nos olha, todos nós, em nossa natureza. The heavens reveal the glory of God, and the firmament showeth his handiworks. Psalm 19, verse 1. O Salmo 19, verso 1 diz que os céus proclamam a glória de Deus e as obras das suas mãos. The creation then reveals God to us. A criação revela a Deus para nós. So that everyone is aware that there is a God. Todo mundo sabe, está consciente de que existe um Deus. Some people deny the existence of God, and yet they know in their hearts, deep down inside them, there is that testimony to God. Algumas pessoas negam a existência de Deus, mas no fundo de seus corações dão testemunho de que há um Deus. In Romans 1, Paul shows that the Gentiles do not live according to the standard that they know. And we're going to read Romans 1, verses 19 to 23. Em Romanos 1, é dito também que os homens não querem viver pela lei de Deus, eles suprimem essa verdade, não querem viver pela lei de Deus. Romans 1, 19 to 23, because that which may be known of God is manifest in them, for God hath showed it unto them. For the invisible things of him from the creation of the world are clearly seen,
being understood by the things that are made, even as eternal power and Godhead, so that they are without excuse, and so on. Romans 19 to 23. Romanos 1, 19 a 23 vai dizer, perdão, Romanos 1 a 20, vai dizer que porquanto o que de Deus se pode conhecer, nele se manifesta, porque Deus lhe manifestou. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade se entendem e claramente se veem pelas obras que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Paul goes on to argue that because the Gentiles turn from the worship of the living and true God to idols, God gives them up to immorality of the grossest sort, homosexuality and lesbianism. Nos versos seguintes, Deus diz que porque o homem prefere adorar a criatura e não o Criador, Deus os entregou a paixões infames para que desonrassem os seus corpos em imoralidade sexual como punição pela sua idolatria. So in Romans chapter 1, he's dealing with the Gentiles who didn't have the Old Testament, and he shows that they are sinners. Em Romanos 1, Paulo está lidando com os gentios que não tinham o Antigo Testamento e dizendo que eles são indesculpáveis. And in Romans chapter 2, he turns to deal with the Jews who had the Bible, who had the Old Testament. E no capítulo 2, ele se volta para os judeus que tinham a Bíblia, que tinham o Antigo Testamento. They had the revelation of the law and of the covenant of grace. Eles tinham a revelação de Deus e da antiga aliança de Deus. But they too stand guilty before God. Mas eles também permanecem culpados perante Deus. Romans 2 verses 12 to 13. For as many as have sinned without the law shall also perish without the law. And as many as have sinned in the law shall be judged by the law. For not the hearers of the law are just before God, but the doers of the law shall be justified. What are the verses, Reverend? 2 verses 12 to 13. Capítulo 2, Romano 2, versos 12 até 15. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, e todos os que sob a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. Merely having the truth will not save anyone. Ter aproximadamente a verdade, ter algo perto da verdade não vai salvar ninguém. Being outwardly one of the covenant people is not enough. Ser exteriormente alguém do povo da aliança não é o suficiente. Being a Jew and circumcised will save no one, though the Jews thought it would, and they despised the Gentiles. Ser judeu e ser circuncidado não salva ninguém, porque eles desprezavam os gentios. So in chapter 1, he has shown that the Gentiles are sinners. In chapter 2, he shows that the Jews are sinners. No capítulo 1, ele diz que os gentios... Sorry, Reverend? The Jews are sinners in chapter 2, the Gentiles and sinners in chapter 1. Yeah. No capítulo 2, diz que os judeus são ali culpados perante Deus, estão indesculpáveis, assim como no capítulo 1 ele havia dito que os gentios não eram justificados perante Deus. So then in chapter 3 comes to the conclusion that all are sinners and all need to be saved. E no capítulo 3 a conclusão de que todos são pecadores e que todos precisam ser salvos. All mankind by nature are under the wrath and curse of God. Toda a humanidade, por natureza, estão debaixo da ira e da maldição de Deus. Romans 3 verses 10 to 12. Romanos 3, versos 10 a 12. There is none righteous, no, not one. There is none that understandeth. There is none that seeketh God. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. And there is none that doeth good. No, not one. Não há ninguém que entenda, não há ninguém que busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se fizeram inúteis. Não há quem faça o bem, não há nem um só. Further, the Bible says,
It is appointed unto men once to die, but after this the judgment. Sorry, Reverend. The The last Bible part. says in Hebrews 9, verse 27, it is appointed unto men once to die, and after this the judgment. No livro de Hebreus, mais adiante na Bíblia, nós temos que o homem morre e em seguida a isso vem o juízo. Paul said to the Corinthians, 2 Corinthians 5:10, we must all appear before the judgment seat of Christ, that everyone may receive according to the things done in his body, whether it be good or bad. Paulo diz que na segunda carta aos Coríntios, todos estaremos diante do trono de Deus para receber conforme as obras que fizemos. We are all going to be judged at the end of our life. Todos seremos julgados ao fim de nossas vidas. There is a heaven and a hell, and only these two places in eternity. Há um paraíso e um inferno e apenas estes dois lugares na eternidade. John says in Revelation 20, verse 10, I saw the dead, small and great, stand before God, and the books were opened, and another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged out of those things which were written in the books, according to their works. No livro de Apocalipse é dito que todos estão diante do julgamento, os grandes e pequenos, e que ali há o livro da vida e o livro da morte, onde todos então conhecem os seus destinos perante Deus. He further adds in verse 15, whosoever is not found written in the book of life is cast into the lake of fire. E quem não for achado no livro da vida é jogado para o lago de fogo. In another place, he tells that those whose names are found in the book of life are those who have the Son. He who has the Son hath life, and he who has not the Son of God hath not life. E aqueles que têm os seus nomes achados no livro da vida são aqueles que têm o Filho. E aqueles que têm o Filho é que têm a vida, e aqueles que não têm, não têm a vida. So all who receive and embrace the Lord Jesus Christ have eternal life. Ou nós, então, abraçamos Cristo e temos a vida eterna. And then in Matthew 25, verses 34 to 36, Em Mateus 25, 24 a 26, we are told there what Christ will say on the judgment day. está ali o que Cristo irá dizer no dia do julgamento. He says, Come, ye blessed of my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was an hungered, and ye gave me meat. I was thirsty, and ye gave me drink. I was a stranger, and ye took me in. Naked, and ye clothed me. I was sick and in prison, and you visited me. Mateus 25, 24 a 26, Verses 34 to 36, Matthew 25. 34 a 36. Matthew 25, verse 34, 25. 34 and Mateus 25, 36. eu estava no 24. Verses 34 to 36. That's actually 34 to 36. Yeah, Matthew 25. 34, 36. Então dirá o rei aos que estiveram à sua direita: Vinde, benditos de meu Pai, possuí por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e destes-me de comer, tive sede e deste-me de beber, era estrangeiro e hospedastes-me, estava nu e vestiste-me, adoeci e visitaste-me, estive na prisão e fostes me ver. And then in verse 41 he adds, Depart from me, ye cursed, into everlasting fire prepared for the devil and his angels. Então, no verso 41, ele diz: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Jesus describes hell in the strongest terms as a place of absolute and eternal misery. Jesus descreve o inferno nos termos mais fortes de desolação, de dor. Nothing is more painful than fire, and who can imagine eternal fire? Nada é mais doloroso do que o fogo eterno. Quem pode imaginar um fogo eterno? Earlier in the chapter, Christ spoke of hell as outer darkness. There shall be weeping and gnashing of teeth. Ele descreve também o inferno como trevas eternas, onde há choro e ranger de dentes.
Who can imagine weeping and gnashing their teeth forevermore? Quem consegue imaginar chorar e ranger seus dentes por toda a eternidade? So why do we need justification? Por que precisamos então da justificação? In simplest terms, so that we will escape from hell and get to heaven. Em termos simples, para escapar do inferno e chegar ao paraíso. We are born sinners, and if we are not justified, we will perish forever. Nascemos pecadores e se não formos justificados, vamos perecer para sempre. But that leads us now to a further question. Mas isso nos leva a uma outra pergunta. Why are we born sinners needing justification? Por que nascemos pecadores precisando de justificação? God created Adam sinless and perfect. Deus criou Adão sem pecado e perfeito. He was made in the image of God in knowledge, righteousness and holiness. Ele foi criado à imagem de Deus, com conhecimento perfeito. He knew God and was in fellowship with God. Ele conhecia Deus e estava em comunhão com Deus. He was righteous and on a right standing with God. Ele era justo e estava num estado justo perante Deus. And he was positively holy. E ele era possivelmente santo. Further, God in his kindness entered into a covenant with man, a covenant of works, making great promises on condition of obedience, but threatening terrible justice on judgment on disobedience. Então Deus entrou numa aliança de obras com o homem, condicionada à obediência ou à desobediência. God's covenants are not like man's covenants, where there is an agreement between equal parties. A aliança de Deus para com o homem, ela não é igual uma aliança de homens para com homens. Marriage is a covenant like that between two equal parties. O casamento é uma aliança como essa, entre duas partes iguais. But God's covenants are sovereign dispensations. Mas a aliança de Deus, a aliança com Deus envolve dispensações soberanas, supremas. God is high above us, so that he freely and rightly lays down the conditions that we must keep. Deus está acima de nós, então é Ele quem coloca as condições que nós devemos manter. God decides the promises and the threats. Deus decide as promessas e as ameaças ou as maldições da quebra dessa aliança. God, having created man, placed him in a wonderful, beautiful paradise, the Garden of Eden. Tendo Deus criado o homem, o colocou num jardim maravilhoso no paraíso, o Jardim do Éden. There were lots of fruit trees of which he could freely eat. E lá havia muitas árvores frutíferas das quais ele poderia usufruir. In this first covenant with man, God promised him life, eternal life. E nessa primeira aliança com o homem, Deus prometeu a ele vida eterna. But there was a condition. Mas havia uma condição. In the middle of the garden was the tree of knowledge of good and evil. No meio do jardim havia a árvore do conhecimento do bem e do mal. It was placed there as a test of obedience. E ela foi colocada lá como um teste de obediência. Adam stood as a representative of the whole human race, all of us who descend from him by ordinary generation. Adão era um representante pactual de toda a raça humana e nós descendemos dele ordinariamente como participantes desse pacto. Adam must not eat of the tree of knowledge of good and evil. Adão não deveria comer daquele fruto do conhecimento do bem e do mal. God said, Genesis 2:16, 17, of every tree of the garden thou mayest freely eat, but of the tree of knowledge of good and evil thou shalt not eat of it, for in the day that thou eatest of it thou shalt surely die. Deus disse a Adão que de toda a árvore do jardim, em Gênesis 2, ele poderia comer, mas não da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que comesse daquele fruto, certamente morreria. So the basic form of the covenant was this: do this and live. A forma básica dessa aliança era essa: faça isto e viverá. It was a covenant of works. Era uma aliança de obras, um pacto de obras. Disobey and you will come under the wrath and curse of God. Desobedeça e você trará sobre si
a maldição e a ira de Deus. God created Eve as a companion to Adam, and as long as they obeyed God, everything was wonderful. Deus criou Eva como companheira de Adão e enquanto eles obedeceram a Deus, tudo estava maravilhoso. But as you know, Satan came into the garden and tempted Eve. E como vocês sabem, Satanás entrou no jardim e tentou Eva e Adão. He cast doubt upon the word of God. Ele desprezou a palavra de Deus. He said, "You shall not surely die, for God knows that in the day you eat of it, your eyes will be opened, and you shall be as gods, knowing good and evil." E disse a ele, certamente que não morrereis. Disse a Eva que certamente não morreria. Porque quando provares do fruto do conhecimento do bem e do mal, serão como Deus. Satan said, God's threats do not have to be taken seriously, and actually God is keeping something good from you. Sorry, Reverend. Satan said God's threats do not have to be taken seriously. Satanás disse que as ameaças de Deus não deveriam ser tomadas seriamente. Actually, God is keeping something good from you. Que Deus estava tirando algo deles, privando eles de algo bom. Eve was deceived. Eva foi enganada. In a similar way, he says to people today, you don't have to repent and be converted. E ainda hoje é como se ele dissesse às pessoas, você não precisa se arrepender para ser convertido. Enjoy the pleasures of the world. Desfrute dos prazeres do mundo. God is a God of love. Deus é um Deus de amor. God couldn't possibly send somebody like you to hell forever. Deus não poderia mandar alguém como você para o inferno para sempre. There is no hell. Não há inferno. Eat, drink and be merry. Sorry, Reverend. Eat, drink and be merry. Enjoy the pleasures Comam, of the bebam e world. se deem em casamento. Sadly, too many people today are deceived by Satan, just as Eve was deceived by Satan. Tristemente, muitas pessoas hoje em dia são enganadas como Eva foi enganada pela serpente. Christ warned, wide is the gate, broad is the way that leadeth to destruction, and many there be which go in thereat. Deus disse que estreito era o caminho e larga... Sorry, Reverend, can you repeat the text? Wide is the gate, Grande, broad is the amplo way. é o portão broad is the way, e estreito o caminho, and many there be which go in that way that leads to destruction. e muitos vão pelo caminho que irá levar à destruição. That's Matthew 7, verse 13. Isso é Mateus 7, verso 13. Eve ate of the forbidden fruit, and nothing happened. Eva comeu do fruto do jardim e nada aconteceu. The covenant had been made with Adam. A aliança, o pacto tinha sido feito com Adão. He was our covenant head. Ele era o nosso representante pactual. She then gave the fruit to Adam, and he too ate, but with drastic consequences for himself and the human race. Então ela deu o fruto a Adão e ele comeu com drásticas consequências para a raça humana. The effect was immediate. O efeito foi imediato. No sooner had he eaten than he died spiritually. Ele comeu, se tornou pecador e morreu espiritualmente. The relationship that he had with God was broken. O relacionamento que ele tinha com Deus foi quebrado. He used to love God and enjoyed talking to him, but now he felt naked and ashamed and wanted to run away from God and hide. Ele amava a Deus e adorava conversar com Deus, mas agora ele estava se sentindo culpado e envergonhado e tentou se esconder da face de Deus. Death is separation, and he is now separated from God. A morte é separação e agora estamos separados de Deus. He died spiritually at once. Ele morreu espiritualmente de uma vez. He was cast out of the garden and was now under the wrath and curse of God. Ele foi expulso do jardim. Isso não deixa dúvidas da maldição e da ira de Deus. The aging process began. The age of? Sorry. The aging process began with illness and physical death coming along behind it, growing older. O processo de envelhecimento veio a acontecer e as pessoas passaram a envelhecer e passaram a morrer e passaram a ter doenças. And Adam was on the way to eternal death and hell. Adão estava no caminho para a morte eterna no inferno.
He took the devil as his master, and now he hated God. Ele assumiu o demônio, o diabo, como seu mestre, como seu senhor, e agora estava perdido. The whole human race was in Adam. Toda a raça humana estava em Adão. He was our representative. Ele era um representante. When Adam took the fruit and ate it, we took the fruit and ate it. Quando ele pegou aquele fruto e comeu, nós pegamos aquele fruto e comemos. So actually, we are all sinners before we are born, before we are conceived in the womb. Portanto, nós somos pecadores antes de nascermos, antes de sermos concebidos no útero. We are born also with a bent towards sin. Nascemos todos também com aquela inclinação ao pecado. We fell into a state of sin and misery. Caímos no estado de pecado, condenação. So this state into which we have fallen is described by the Westminster Shorter Catechism in question 18. Então, esse estado de decadência é descrito no breve catecismo, na pergunta 18. Wherein consists the sinfulness of that estate into which man fell? Em que consiste o estado de pecado em que o homem caiu? The answer is given. The sinfulness of that estate whereinto man fell consists of the guilt of Adam's first sin, the want of original righteousness, and the corruption of his whole nature, which is commonly called original sin, together with all actual transgressions which proceed from it. E a resposta é: o estado de pecado em que o homem caiu consiste na culpa do primeiro pecado de Adão, na falta de retidão original e na e na corrupção de toda a sua natureza, o que ordinariamente se chama pecado original, juntamente com todas as transgressões atuais que procedem dele. So all sin flows from that first sin. Todos os pecados, portanto, fluem daquele primeiro pecado, do pecado original. Our original righteousness is lost, but also our whole nature is corrupted and defiled. A nossa justiça original, ela está perdida, assim como toda a nossa natureza está corrompida. From this one sin flow all other sins. Daquele pecado, aquele exato pecado, flui todos os outros pecados e toda a nossa corrupção. Sin is easy for us to do, and it's very natural for man to do. Pecado é muito fácil de fazer, muito natural para o homem fazer. The free will that Adam originally possessed, by which he could choose to do good or evil, is now gone. O livre-arbítrio que tínhamos de escolher fazer o bem e o mal, fazer o bem ou o mal, agora se foi. Man's will is now in bondage to Satan. A vontade do homem agora está escravizada a Satanás. Question 19 of the Shorter Catechism is also helpful. A pergunta 19 do breve catecismo também é útil para toda essa questão. It asks the question, what is the misery of that estate whereinto man fell? Qual é a miséria do estado em que o homem caiu? The answer given is, all mankind by their fall lost communion with God, are under his wrath and curse, and so made liable to all the miseries of this life, to death itself and to the pains of hell forever. Todo o gênero humano, pela sua queda, perdeu comunhão com Deus, está debaixo da sua ira e maldição, e assim sujeito a todas as misérias nesta vida, a morte e as penas do inferno para sempre, diz o breve catecismo. So the subject of our lecture is, why is justification necessary? Portanto, a resposta para a pergunta de por que a justificação é necessária. So here we have the answer. Aqui temos a resposta. As a result of that first sin, the covenant of works was broken. Como uma consequência daquele primeiro pecado, o pacto de obras foi quebrado. We have lost our friendly relationship with God. Perdemos a nossa relação amistosa para com Deus. We are under his wrath and curse because we are under a broken covenant. Estamos debaixo de ira e de maldição porque estamos debaixo de um pacto quebrado. The psalmist in Psalm 7 verse 11 says, God is angry with sinners every day.
Sorry, what's the reference, Reverend? Psalm 7, verse 11. Psalm 7, verse 11. Salmo 7, verso 11. God is angry with the wicked every day. Deus está irado com o pecador todos os dias. We are subject to illness, accidents, tragedies, and death. Estamos sujeitos a doença, acidentes, tragédias e morte. Some people ask, why is there pain and suffering in the world? Pessoas se perguntam por que há dor e sofrimento no mundo. They think this is a big problem for Christianity. Eles pensam que isso é um grande problema para o cristianismo. But the answer is simple and obvious. Mas a resposta é simples e óbvia. There's pain and suffering in the world because there's sin in the world. Há dor e sofrimento no mundo porque há pecado no mundo. The sinfulness of man's condition and the misery of his state is because of the first sin of Adam. A pecaminosidade do homem, toda a sua injustiça e tudo que há de mal, tem raiz naquele primeiro pecado. Even for that one sin, all of us would go to hell unless we have a Savior and unless we're justified. E mesmo que fosse por aquele único pecado, todos nós seríamos condenados ao inferno a menos que justificados por Cristo. So we're all by nature under condemnation even because of Adam's first sin. Então estamos condenados mesmo por causa da condenação que está sobre Adão desde o início pelo seu pecado. But of course we know that all of us also sin every day in thought, word and deed. Mas sabemos que todos nós pecamos todos os dias em pensamentos, na nossa fala e nas nossas ações. We add daily to the burden of our sin and guilt for which God, as a holy judge, is bound to punish us. E nós estamos então condenados a carregar este fardo e sabemos que a condenação é que Deus irá nos punir. Because of our sins, we need justification. Por causa de nossos pecados, nós precisamos de justificação. Our state is properly defined as one of total depravity. O nosso estado é definido como de total depravação. In order to describe this, it's best for us to read Ephesians 2, verses 1 to 3. Para definirmos isso, é melhor lermos Efésios 2. What are verses? Ephesians 2, verses 1 to 3. Versos 1 a 3. Efésios 2, versos 1 a 3. And you hath he quickened, who were dead in trespasses and sins, wherein in time past you walked according to the course of this world, according to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience, among whom we all had our conversation in times past, in the lusts of the flesh, fulfilling the desires of the flesh and of the mind, and were by nature children of wrath, even as others. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. The Ephesian Christians are now resurrected. Os cristãos de Efésio agora são ressuscitados. They are born again. Before this, they were born dead in their sins. Eles são nascidos de novo, mas antes disso, eles eram nascidos mortos em seus pecados. We are all by nature children of disobedience. Somos todos, por natureza, filhos da desobediência. The devil was working in us and we were subject to him. O diabo era nosso senhor e nós éramos sujeitos a ele. We all had our lifestyles in fleshly lusts. Todos tínhamos os nossos estilos de vida em lascívia e luxúria. We were all under the wrath of God to such an extent that we can be called children of wrath. Nós estávamos todos sob a ira de um modo que nós poderíamos ser chamados de filhos da ira. We were all of us without God, without Christ, being aliens from the commonwealth of Israel and strangers from the covenants of promise, having no hope and without God in the world. Ephesians 2, verse 12. Efésios 2, verso 12.
2:12. Que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Efésios 2:12. We were enemies of God and of his people. Éramos inimigos de Deus e de seu povo. Now coming to look at the covenant of grace. Agora, demos uma olhada na aliança ou no pacto da graça. There is hope. There is a mediator, the Lord Jesus Christ. Há esperança, há uma mediação, um mediador no nosso Senhor Jesus Cristo. He is the Word of God and the spokesman of the Holy Trinity. Ele é a palavra, o verbo, aquele da Santa Trindade. And he is the one who came into the Garden of Eden. Ele é aquele que veio ao jardim do Éden. He announced terrible curses upon Satan, upon Adam and Eve for their disobedience. E aquele que promulgou terríveis sentenças sobre Adão, Eva e sobre a serpente. But as he announced his curse on Satan, the old serpent who had tempted them, we find the first expression of the gospel. E naquele anunciar daquelas sentenças sobre a serpente, nós temos ali o primeiro anúncio do Evangelho. The first expression of the gospel, the proto-evangelion, is to be found there in Genesis 3, verse 15. Primeiro uso da palavra evangelion está ali em Gênesis, what's the reference? 3:15. 3:15. There we find the first reference to the covenant of grace. E ali encontramos a primeira referência ao pacto da graça. I will put enmity between thee and the woman, between thy seed and her seed. It shall bruise thy head, and thou shalt bruise his heel. E porém inimizade entre ti e a mulher, e tu a ferirás o calcanhar, e ela te pisarás a cabeça, e inimizade entre ti e a semente da mulher. Notice that it is God that does this. Sorry? It is God who does this, who puts enmity between É Deus Satan quem faz and isso, seed. que coloca a inimizade entre Deus, entre a semente divina de Jesus Cristo e a serpente. Salvation is all of grace, all of God. A salvação é só graça, tudo de Deus. Nothing is left to man, because if it was left to man, it would fail. Nada é deixado para o homem, porque se fosse deixado ao homem, o homem falharia. The woman is to have a seed or a child who would crush the serpent's head. A mulher teria a semente, ou uma criança que pisaria na cabeça da serpente. Christ is here announcing his own coming into the world to save the world. Cristo então anuncia a sua própria vinda para salvar o mundo. The Son of God here looks at the woman and tells her that he will be born of a woman, a descendant of Eve. E ele diz que ele viria da descendência da mulher. He would take a full human nature into union with his divine nature. Ele tomaria uma natureza humana completa em união com a sua natureza divina. He would live a holy life in this world as the second Adam, tempted in all points like us, yet without sin. Ele viveria uma vida plena como um ser humano, como um segundo Adão, mas sem pecado. On the cross of Calvary, he would wrestle with Satan, get his heel on Satan's head, and destroy him. E na cruz do Calvário, ele pisaria a cabeça de Satanás e salvaria assim então a In humanidade. Hebrews 2:14 we read that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. Em Hebreus é dito que pela morte ele destruiria o poder da morte. Satan would be destroyed and God's elect saved. Satanás seria destruído e os eleitos de Deus salvos. So here we have the new covenant, the covenant of grace. Então aqui temos a nova aliança, a aliança da graça, ou o pacto da graça. This gives us hope, wonderful hope. Isso nos dá esperança, uma maravilhosa esperança. Again, there are two parties, God and man. Sorry? There are two parties to the covenant, God and man. Há duas partes envolvidas nesse pacto, Deus e o homem. But this covenant is not made with all men as the first covenant, it's made only with the elect. Esse pacto não é feito com todos os homens, como na primeira aliança, mas apenas com os eleitos.
There is one condition of this covenant, and that is faith. Há uma condição para esse pacto, e essa condição é a fé. What must I do to be saved? O que é necessário para ser salvo? Believe on the Lord Jesus Christ, and thou shalt be saved. Acredite, creia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. We see Abel, by faith, offering unto God a more excellent sacrifice than Cain. Sorry, Reverend. We see Abel, by faith, the second son born into the world. We see Abel, by faith, offering a more excellent sacrifice to God than Cain. Hebrews 11:4. Hebreus 11:4. Hebrews 11:4. Pela fé, Abel ofereceu a Deus maior sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou o testemunho de que era justo, dando Deus testemunho dos seus dons, e por ela, depois de morto, ainda fala. So Abel, by faith, offered a better sacrifice than Cain. Sorry, Reverend. Abel offered a more acceptable sacrifice Abel than Cain offered. ofereceu um sacrifício mais aceitável a Deus do que Caim o fez. Faith is the condition, but faith is also the gift of God. Fé é a condição, mas também é um dom de Deus. Ephesians 2 verse 8, for by grace are ye saved through faith, and that not of yourselves, it is the gift of God. Efésios 2, 8-9, porque pela graça sois salvos, isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie. We would never believe if we were left to ourselves. Nós jamais veríamos se fôssemos deixados a nós mesmos. We are dead and required to be spiritually resurrected or regenerated by God in order to believe. Somos mortos e requer-se de nós que nós sejamos ressuscitados espiritualmente. Isso acontece através de crermos para a fé. All glory must go to God for our salvation. It is all of grace. Toda glória deve ir a Deus por nossa salvação. As the years passed, the world became more and more wicked, and God was determined to destroy the old world with a flood. Conforme o tempo passou, o mundo foi ficando cada vez mais ímpio e Deus resolveu destruí-lo através de um dilúvio. Because of the immorality and violence of the world, God decided to destroy it, but he gave a covenant of grace to Noah. Por causa da violência e da imoralidade, Deus resolveu destruir todo mundo, mas deu um pacto de graça a Noé e sua família. He told Noah to build an ark, and in that ark he and his family would be saved. Ele disse a Noé para fazer uma arca e através daquela arca, Noé e este pacto estariam mantidos, a sua família salva. The ark symbolizes Christ. Sorry, Reverend. The ark is a symbol of Christ. A arca é um símbolo de Cristo. Noah was a preacher of righteousness, and he preached for 120 years while the ark was being built. Noé pregava a graça e ele pregou por 120 anos enquanto a arca era construída. But no one received his gospel apart from his own wife and family. Ele não recebeu aquela graça à parte de sua esposa e família. All the rest perished. Toda a raça pereceu. Noah's first act in coming out of the ark after the flood was to offer sacrifices. A primeira ação de Noé ao sair da arca foi oferecer sacrifício a Deus. He knew he deserved to die just like the rest of mankind, but he claimed the blood of Christ. Ele sabia que ele merecia morrer como o resto de toda a humanidade, mas ele clamou pelo sangue de Jesus. Without the shedding of blood, there is no remission of sin. Sem derramamento de sangue, não há limpeza, purificação de pecados. Apart from Christ and outside of Christ, God is a consuming fire. A parte de Deus, a parte de Cristo e de Cristo sem Cristo, Deus é um fogo consumidor. God further revealed to Abraham his covenant of grace. Deus depois revelou a Abraão uma aliança, um pacto de graça.
Genesis 12:2, I will make of thee a great nation, and I will bless thee, and make thy name great, and thou shalt be a blessing. Gênesis 12:2. 12:2. Gênesis 12:2, a promessa de Deus a Abraão. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Further than that, he says in chapter 22, verse 18, in thy seed shall all the nations of the earth be blessed. Capítulo 22, 22:18. 18. Gênesis capítulo 22, 18. In E em 22, tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. here is a reference to the promised child Jesus, through whom the world will be blessed. E aqui era uma referência ao menino Jesus que nasceria e pelo qual todas as famílias da terra seriam abençoadas. Some people think that the covenant which God made with Israel at Mount Sinai was a republication of the covenant of works. Todos pensam, ou muita gente pensa, que a aliança, o pacto que Deus fez com Israel, era uma reedição, uma republicação do pacto de obras. But this is not true. Não é verdade. The covenant of works did not need to be republished because it continued to stand. O pacto de obras não precisava ser reeditado ou republicado porque ele ainda existia. It's under the covenant of works that the wicked will be condemned to hell on the judgment day. É debaixo do pacto de obras que os ímpios serão julgados e condenados. Sin is a transgression of God's law and covenant, and the wicked will go to hell for their sins. Pecado, o pacto de obras, ele consiste em sua quebra no pecado, e é por esses pecados que aqueles quebradores da aliança, os pecadores, serão condenados e atirados ao inferno. Christ kept the covenant of works for us, and so earned for us the blessings of the covenant of grace, which we do not deserve. Cristo manteve obediência a esse pacto e conquistou para nós a justiça que nós não merecemos. It's important for us to remember the preface to the Ten Commandments. É importante que lembremos o prefácio aos 10 mandamentos. Exodus 20, verses 1 to 3. Êxodo 20, versos 1 a 3. And God spake all these words, saying, I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt, and out of the house of bondage. Thou shalt have no other gods before me. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito e da casa da servidão. You've read verses 1 to 3. 1 to 3. Não terás outros deuses diante de mim. When quoting or illustrating the Ten Commandments, too often people forget these very important first words. Citando os 10 mandamentos, muita gente esquece essas importantes primeiras palavras. I am the Lord thy God, which brought thee out of the land of Egypt and out of the house of bondage. Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. I am the God which saved you, and therefore you must keep my commandments. Eu sou o Deus que te salvou e, portanto, você deve obedecer os meus mandamentos. So the commandments are given to those who are in a state of grace. Então, os mandamentos são dados para aqueles que estão sobre um estado de graça. The laws are schoolmaster to bring us to Christ, so that if we try to keep it and cannot, it condemns us to see that there's no hope for us but in the Savior. Então, os 10 mandamentos nos mostram que nós somos incapazes de cumpri-los e que tentar cumpri-los e confiar nisso nos trará a um estado de condenação e miséria. Having saved us, the law tells us how to please God. Christ having saved us, the law tells us how to live to God's glory. Deus nos salvou e, através dele, Deus nos ensina como agradar a Deus. The law cannot justify us, it can only condemn us. A lei não pode nos justificar, ela pode apenas nos condenar.
Paul, as we saw in Romans 1, verses 18 to 3:23, proved both Jews and Gentiles to be sinners under condemnation. Como vimos em Romanos 1, Paulo diz ali que gentios e judeus foram todos trazidos à condenação. Then Paul introduces justification in Romans 3, verse 24. Então Paulo, em Romanos 3, verso 24, introduz a justificação. Being justified freely by his grace through the redemption that is in Christ Jesus. Justificados gratuitamente pela graça que há em Cristo Jesus. He then adds in verses 27 and 28, where is boasting then? It is excluded. By what law of works? Nay, but by the law of faith. Therefore we conclude that a man is justified by faith without the deeds of the law. E nos versos 27 e 28, onde está logo a vanglória? É excluída. Por qual lei? Das obras? Não, mas pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé sem as obras da lei. But the law is a very important place. Mas a lei tem um lugar de muita importância. We see that in verse 31. Do we then make void the law through faith? God forbid. Yea, we establish the law. Nós vemos isso no verso 31, que diz, anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma, antes estabelecemos a lei. The law is the rule of life for the Christian. A lei é uma regra de vida para o cristão. So why do we need justification? Então, por que precisamos de justificação? Simply because without justification, we would end up in hell forever. Simplesmente porque, sem justificação, acabaríamos no inferno para sempre. Amen. May God bless to you His word. Amém. Que Deus os abençoe com essa palavra.